Bem-vindo a mais um Estrelando. Nós estamos gravando aqui na Gaia, Escola de Astrologia em São Paulo. E minha entrevistada no bloco Astros e Estrelas é Celisa Beranger. Nós estamos dando continuidade à entrevista da semana passada. Logo depois, Céu Aberto e Dicas do Estrelando. Não saiam daí. A minha convidada de hoje é a astróloga Celisa Beranger. Ela que é do signo de Câncer, tem um ascendente em Capricórnio e a lua no signo de Escorpião. Estamos falando sobre diversas situações aqui do Brasil e do mundo através da astrologia. Celisa, nós falamos já sobre primeiro agradecer a sua vinda novamente no programa. Nós só demos a continuidade ao que nós estávamos conversando, né? Eu continuo a agradecer a oportunidade, é sempre um prazer. Muito obrigado. 2017, você coloca assim, Saturno promoverá um alívio. Sim? Se não fosse Saturno, estaria pior. Pois é, porque você coloca assim, a força deste planeta pode encontrar-se, em primeiro lugar, no seu passo pelo ponto da projeção do centro da galáxia na eclíptica, aproximadamente em 27 graus de Sagitário. Isso, exatamente. Na verdade, eu digo assim, é que o Saturno ele já passou por esse ponto 2 vezes. Sim. Né? E vai passar ainda a terceira vez, e eu acho que vai ser a marca do último trígono dele com Urano. Né? Que aí logo depois disso ele vai passar, que ele faz o trígono em 25 de Sagitário, aí passa novamente em 27, porque esse ponto ele é um ponto como se ele se projetasse na humanidade. Então, como ele impregna um pouco a humanidade dos significados do planeta. Então, o Saturno vai falar de estrutura, o Saturno vai falar de regra, o Saturno vai falar de lei, o Saturno vai falar de ordem. De organização, ordem, né? Porque a ideia que tem de Saturno sempre é o atraso, não, aí a demora, a lentidão. Isso seria o Saturno, mau Saturno. Mau Saturno. Ou Saturno maléfico. Isso. Né? Mas a gente sabe que todo astro ele tem um lado benéfico e tem um lado maléfico, não é só porque Saturno. É sempre crucificado, né, o Saturno? Exatamente. E Saturno muitas vezes é o que nos livra de muitas situações difíceis. Não sei por que cargas d'água o Saturno foi escolhido, como eu digo assim, Plutão seria muito pior do que Saturno. Sim. Muito pior. Sim. Mas o Saturno é que é visto como o maléfico, digamos assim. Na verdade, ninguém funciona sem Saturno. Nada funciona sem Saturno. Então, eu digo assim, é como se o Saturno ele desse uma chamada para a ordem. É claro que ele não... Eu digo assim, o Saturno é como se ele fosse pouco dentro do contexto total. Mas se ele não estivesse aí, indiscutivelmente seria pior. Quer dizer, na verdade, eu digo assim, o Saturno ele passou pelo ponto da galáxia, volta a passar, quer dizer, se ele volta a passar, aquilo ali fica impregnado, Sim. Ele vai dar uma última chamada. Né? O Saturno está no sextil com Júpiter, no trígono com Urano, quer dizer, e no fim do ano ele vai entrar em Capricórnio. Então o Saturno é como se ele estivesse tentando dar algum equilíbrio às tensões outras. Agora, Saturno não dá conta de Urano, nem de Plutão, nem de Júpiter aumentando Urano e Plutão. Eu digo, é um pouco demais para ele. Mas pode ter certeza que se não tivesse Saturno nessas condições, a situação ainda poderia estar pior. Está pior. Ele, de alguma maneira, está tentando trazer alguma ponderação, algum equilíbrio nesse contexto. Né? É porque a ideia que tem de Saturno desde os antigos, né? Que o Saturno é um astro que anda para trás, né? E Júpiter é o grande que promove. E não é esta a ideia de Saturno. Por isso esse ciclo Júpiter-Saturno é importantíssimo, porque, na verdade, eles são os dois sociais. Sim. Sociedade, empresa, país, o que seja, precisa dos dois. Porque o Júpiter vai expandir, mas qual é a base para sustentar essa expansão? A base é dada por Saturno. A estrutura é dada por Saturno. Tanto que a gente fala, o ideal seria todos nós, pessoalmente, tem até uma americana que faleceu agora, há pouco tempo, a dona Cunningham, que no livro dela, que é Compreensão Astrológica da Personalidade, isso. Que ela fala assim, na verdade, Saturno devia vir antes de Júpiter. Que a gente devia embasar primeiro e expandir depois. Como Júpiter vem antes, ele traz essa tendência de querer expandir e depois procurar um embasamento. Verdade. Mas os dois têm que funcionar em equilíbrio.
só vai funcionar bem. Por isso essa coisa da importância do grande ciclo Júpiter-Saturno, que eles é que dariam uma ponderação de pano de fundo para a humanidade. Verdade, verdade. Boa colocação. Dia 12 de janeiro de 2020, teremos o encontro de Saturno, citado por você, Saturno, com Plutão em Capricórnio. Isso. São dois astros poderosos. Com certeza. É um novo ciclo de estruturação, De poder. de mudanças para eliminar condições de poder, de política, eu digo assim, nunca esqueçamos que foi na oposição dos dois que as Torres Gêmeas foram derrubadas. Era exatamente na oposição Saturno-Plutão. Né? Então, eu digo assim que, como eu falei antes, um outro programa, foi a marco histórico. Então, o encontro dos dois, ele fecha também um ciclo de, digamos assim, de problemas econômicos sérios, que é lógico que não é no começo, dizer assim, eles se encontram, então tudo vai ser arrumado agora, mas é acabar com essa situação de déficit de países que vem rolando desde a crise econômica, que estourou lá em 2008, né? E que de alguma maneira, e país que aquilo foi muito de fazer dinheiro, criar dinheiro. Sabe uma coisa que eu acho curiosa desse encontro, não só Saturno-Plutão, mas o próprio encontro Júpiter-Saturno-Plutão, que o Júpiter vai estar ali perto já para encontrar depois, eu acho que vai ser esse negócio de moeda. Vai acabar essa história de dinheiro. Se a gente lembrar que no último ciclo, foi quando entrou cartão de crédito, 82. Então diminuiu muita coisa de movimentação de dinheiro. Agora eu digo assim, não sei o que vai ser, se é Bitcoin, se é outra coisa, mas vai haver uma mudança nessa coisa de moeda. É interessante que você está falando isso, mas tem uma palavra também bastante comum, né? Saturno, Plutão e Capricórnio, controle. Sim, controle, claro, não tem dúvida. Não é? Não tem dúvida. São astros, todos os astros controladores do signo de controle. É claro que eu digo assim, o que eu acho que vai haver uma outra condição de controle, porque desde que Plutão entrou em Capricórnio, essa coisa do controle se acentuou. Sim. Muito. Vamos falar mais no segundo bloco. Voltamos já. Todo mundo conhece já o programa Catatreco, ele é divulgado no Diário Oficial do município de Santos. Ele ocorre de duas maneiras, ou agendado pelo munícipe, que tem interesse em fazer o descarte de materiais recicláveis e que não sirvam para ser entregues através da coleta seletiva, assim como passagem mensal, semanal, melhor dizendo, no seu domicílio. Então, o que vai poder ser colocado lá? Restos de móveis, espelhos, materiais que possam ser reaproveitados e que não são necessariamente recicláveis, mas eles podem ser reaproveitados. Então você, se tiver qualquer dúvida, entre em contato com a Prefeitura através dos canais competentes para que você tenha mais informações. E qualquer coisa entre no nosso site, que é o www.sicom.org.br. Até a próxima. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Olá! Nesta semana, a união de Mercúrio com Marte sinaliza que é muito bom pensar duas vezes antes de falar alguma coisa. Isto porque a precipitação e, por vezes, até palavras mais agressivas podem causar complicação e arrependimentos depois. É importante ter em mente que um diálogo não é uma disputa. Uma boa relação de Vênus com Saturno traz uma vontade de se compromissar mais na parte afetiva,
de obter mais segurança e comprometimento. Pelos 2 astros, cada um estar num signo do elemento fogo, é importante ter em mente que mesmo com segurança, mesmo com uma rotina, é sempre muito bom e fundamental manter o romance, a surpresa na relação. Até a próxima semana. Apoio: Euro Materiais para Construção e Reforma, Praça dos Andradas 110, em Santos. Voltamos ao segundo bloco, minha entrevistada é Celisa Belanger, estamos falando sobre a grande mutação. Celisa, a gente estava falando sobre controle, você falou sobre a possibilidade de não existir mais o dinheiro, né? Sim. E a gente falou do controle. E aí? E o passo? Não. A tecnologia nisto. Nós estamos sendo controlados a todo momento, em tudo. Totalmente controlados. Eu digo assim, as pessoas... CPF na nota, eles perguntam. Sim, e as pessoas que não lidarem com tecnologia, não, exame, você tem que mandar o pedido por e-mail. No Rio de Janeiro tem vários. Quer dizer, uma pessoa que não tenha, eu sei porque eu cuidava disso para meu pai, para a mulher dele, que não tem acesso ao computador, você está totalmente limitado. Fica limitado. E banco, como você falou, com smartphone. É obrigatório. E o cara que não tem. Então isso daí, eu digo que para mim, isso é uma história ligada a essa semi-quadratura de Urano com Netuno. Porque a tecnologia surgiu em 97, quando Júpiter passou pelos 2 que tinham feito conjunção em 93, o Júpiter foi lá, jogou progresso, inovação e a tecnologia cada vez cresce mais. Agora, como estamos usando essa tecnologia? Sim. Com sabedoria ou de uma maneira extrapolada, que é o que está agora? É um excesso ligado a essa tecnologia. Aí você vai ver o controle através da tecnologia, não apenas das instituições, mas dos próprios governos, e como usar essa tecnologia. Então, isso, nesses 3 anos, 2017, 2018, 2019, que é quando ocorrem essas ligações de Urano com Netuno, puxando esse ciclo, isso vai mudar ainda muito, até a gente chegar em 2020. Mas entendeu? mudar como positivamente? Não, mudando a eu forma? acho o seguinte, isso primeiro vem muito à tona para promover algumas mudanças. Como eu te falei, as mudanças para mim sempre tem algumas positivas. Eu Sim. não acho que as coisas sempre mudem negativamente, porque o aspecto é como se a ideia precisasse ser ajustada ao que é. Você sabe que Urano e Netuno tem um pouco de utopia no meio da história, né? Então, é como se a ideia precisasse ser ajustada. Eu acho que a entrada de Urano em Touro, já no ano que vem, também vai contribuir para isso daí. Interessante. Não aguentamos mais Urano em Áries, com excesso de individualismo. E muitas selfies. Os selfies, certa vez eu vi uma pesquisa sobre se você ficaria sem água ou sem tecnologia, sem WhatsApp. Sem WhatsApp, foi a maioria Pois que é, respondeu. você sabe que existem agora, eu estava sabendo, principalmente garotada aí em colônia de férias, em curso de verão, cortado o smartphone. 1 semana sem smartphone. Tem criança que desiste, não aguenta. Mas é o que já... Você vê, isso eu acho que já é uma maneira de mudar o uso positivamente. Sim. Não pode ficar tão dependente daquilo. Não funcionar Você não sem fica em lugar nenhum, né? Você está aqui conectando com o mundo, na verdade você não está em lugar nenhum. Exatamente, você não está situado em lugar nenhum. Então, isso eu já vejo como uma mudança positiva. Celisa, você chegou a falar da Júpiter-Saturno, a grande mutação, para o Brasil. O Brasil, na verdade, está numa situação, a gente sabe, muito difícil, num contexto ainda das coisas virem à tona, ainda vai continuar vindo, eu digo assim, situações mais críticas, situações políticas, porque observa que quando a gente pensa assim, não, agora chegou no fundo do poço, você ainda se surpreende novamente. O problema do Brasil atualmente, eu acho que não é nem essa questão, é esse trânsito de Netuno oposição ao Sol, que promove armações.
arranjos e grandes decepções também. Entendeu? Quer dizer, então, mas eu digo assim, mas as coisas vão continuar a acontecer. Tudo para nós começou um pouco com a quadratura Saturno-Plutão. Saturno-Plutão. Urano-Plutão, perdão, que a gente tem no mapa do Brasil. Sim. O Brasil tem Urano e Netuno em conjunção, quadrado com o Plutão. Isso. Né? E com muitos países da América do Sul, da América Latina, tem esses aspectos também. E o Brasil tem. Então, a quadratura nos pegou. Repetiu o aspecto daquela história, o que está em cima é igual ao que está embaixo. Não precisa ser mesmo signo, não precisa tocar, não precisa nada. Né? Repetiu o aspecto. O aspecto é até invertido, de Áries para Capricórnio. Né? A gente tem Plutão em Áries e Urano em Capricórnio e agora está invertido. E depois essa mudança grande do Sol do Brasil de Virgem por progressão tem entrada em Áries. Iniciando uma nova fase, uma atividade. Uma nova fase. Até se estabelecer fica mais complicado. Até se estabelecer, eu digo assim, está no zero, entrou agora, em abril. Né? O Marte que tinha entrado no ano passado. Então a gente está ali com Sol, Marte, Plutão, uma conotação de estopim agressivo que aparece do nada. Eu digo assim, não se deve discutir política, não se deve, porque pode haver uma reação sempre muito forte. E aquela história de Plutão, né? Trazendo à tona. Trazendo à tona. E isso ainda continua. Porque até o ano que vem a gente está aí com essa tríplice conjunçãozinha para o Brasil. Você apresentou na Graia a palestra O Pensamento Astrológico no Timeu de Platão. Isso. Você pode dar um resumo rapidinho? Olha, a gente foi procurar no Timeu o que dizia, como o Boucher-Leclerc dizia, que a Grécia, Platão preparou a Grécia para a astrologia. Então a gente encontra em Platão, no Timeu, que é uma cosmogonia, é a criação do universo, na verdade, né? E o demiurgo vai criar o universo e vai fazer a alma do homem ter uma similaridade com a alma do universo. Para te dar um resumo mais breve, ele vai dizer assim: a visão foi criada não para você ver qualquer coisa, mas para você ver no céu as revoluções ordenadas dos planetas e copiar na alma humana que tem revoluções desordenadas. Nossa, que interessante. Então, a visão foi dada ao homem para aprender com o céu. Né? Eu poderia dizer a outra coisa que ele vai falar também, que de certa maneira ele vai dizer isso. Se a alma humana é igual à alma do universo, os fenômenos celestes são similares aos fenômenos terrestres. Lindo isso, Celisa. Não, é maravilhoso. Eu apresentei isso, foi um trabalho que a gente fez, que eu digo assim, que foi, na verdade, eu nunca fiz uma palestra dessa no Brasil, eu fiz na Argentina em 2011, mas é para divulgar que tem uma base para astrologia no Timeu. Muito. Lindo. Celisa, mais uma vez, te agradeço, viu? Eu que agradeço. Mais uma vez. Foi um enorme prazer. Muito obrigado. Voltamos já. Confira agora as dicas do Estrelando para você. A Escola Santista de Astrologia promove, no dia 28 de setembro, excursão para o fenômeno do algodão. No dia 14 de outubro, numerologia com Aparecida Liberato. Informações 13 3284 9714. O SINAGE, Sindicato dos Astrólogos do Rio de Janeiro, promove o 19º Simpósio Nacional e 10º Internacional de Astrologia. O tema, Os Homens de Gaia, acontece nos dias 10, 11 e 12 de novembro. Informações, sinarge.org.br. O Estrelando está terminando e a mensagem final fica por conta da minha entrevistada, Celisa Beranger. Eu gostaria de convidar a todos para o nosso encontro nacional e internacional no Rio de Janeiro, 19º Simpósio Nacional e 10º Internacional de Astrologia, nos dias 10,
11 e 12, no novo hotel na Praia de Botafogo. Todos podem encontrar maiores informações no nosso site www.sinarge.com.br ou sinarge.org.br. Muito obrigado, Celisa. Estarei lá. Com certeza. Uma ótima semana a todos. Sicom, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves 472, telefone 33263083.